Vamos falar então sobre simbiose. Você conhece a maior simbiose que nós podemos sentir no nosso dia a dia? Uma simbiose que pode realmente potencializar a nossa vida? Sim, exatamente. A simbiose que fez a minha vida e fez a sua vida. Lógico que são simbioses diferentes, a não ser que você seja meu irmão. Fora brincadeira, vamos lá, nós estamos falando aqui da energia masculina e feminina, a maior simbiose que pode gerar vidas. Então, quando nós falamos de energia masculina e feminina, nós podemos começar a nos referir aos nossos pais. Sim, os nossos pais. Desse lado, quando eu fizer isso, eu gostaria que vocês pensassem nos nossos pais, no masculino. E quando eu fizer isso, eu gostaria que vocês pensassem nas nossas mães, o feminino. Então, quando a gente fala de masculino e de feminino, automaticamente nós temos o quê? Uma história que nós recebemos através desse homem e uma história que nós recebemos através dessa mulher. História que a gente pode chamar de genética, história que nós podemos chamar de transpessoal, de pré-programante ou mesmo de antepassados. Porém, olha que interessante, quando nós olhamos para esse homem traz com ele uma simbiose de uma energia masculina e feminina. Exatamente, esse pai também teve pai e mãe. Esse pai e mãe dos nossos pais nós chamamos de avós paternos. E também essa mãe tem simbiose, tem a mistura do masculino e feminino, que é o pai e a mãe dela, a energia masculina e feminina, que nós chamamos de avós maternos. Olha que interessante. O grande problema aqui é que muitas vezes nós queremos viver separados, né? Separar as partes do todo. Nós somos uma parte desse grande todo e muitas vezes você quer pegar essa parte ainda e quer isolar um masculino ou quer isolar um feminino. E o mais importante, para você conseguir usar a simbiose a seu favor, você vai precisar do masculino e do feminino. Exatamente, a gente não exclui ninguém, a gente só inclui, a gente não julga. E dentro desse sistema, nós podemos potencializar a nossa vida, trazendo a energia do masculino, que nós chamamos de testosterona, um hormônio de ação. A energia que nós trazemos do feminino, que nós chamamos de estrogênio, a energia de atração. E percebam que as duas energias estão dentro de você, porque qualquer homem ou mulher tem esses dois hormônios, é claro que em quantidades diferentes pela sua sexualidade. Então, dentro desse processo, a gente precisa começar a aproveitar essa energia de ação, essa energia de atração. Você se conhecendo, você vai saber exatamente como você pode potencializar. Mas aqui a gente já começa de uma parte deixando bem claro para você que você vai precisar sim do masculino e do feminino, do papai e da mamãe, porque se você excluir algum deles, você vai perder força. Então, quando a gente fala desse sistema, nós falamos de um sistema muito forte, um sistema integrado, que por algum motivo se uniu e durante 9 meses gerou o que a gente chama de vida, a nossa vida, baseada nessas energias. Então aqui a gente está falando do quê? Da ponte que liga o passado ao presente, o presente ao futuro. E aqui a gente pode ligar o passado muito mais à nossa energia feminina. Por quê? Porque através da nossa energia feminina é que a gente pega lá os 9 meses de gestação e nós passamos a receber toda a abundância do que esse feminino tem a nos entregar. Independente do que venha, independente das falhas que existiram, tudo foi necessário para que um bebê venha a nascer e sobreviver. Por quê? Porque é dentro de uma mãe que se constitui a vida. É dentro da mãe que a gente vai para a vida. A mãe, a energia feminina, está disposta a morrer para renascer. Que esse é o movimento do parto. É como se fosse uma morte e um nascimento. O renascimento dessa mulher. E aí, quando essa vida chega nas suas mãos,
Na mão da mulher, cabe a ela entregar esse filho ao pai. Se ela nega, ela exclui. Percebam? Se ela nega, ela exclui. E automaticamente essa criança vai ter amor, automaticamente essa criança vai ter muita abundância. Mas ela não vai ter a energia masculina, que é a energia da ação, que é aquela energia que leva para a vida. A energia masculina ela é importante porque é ela que liga o presente ao futuro. Por quê? Porque os homens é que têm a força que leva ao mundo, a força da sobrevivência, a força da adaptação, a força da responsabilidade do trabalho. Então, a união dos dois traz toda a nossa história do passado, unindo tudo isso diante de uma vida que vai para o futuro, que esse é o lugar que nós devemos ir. Então, quando você olha por trás de um pai ou de uma mãe, quando você olha por trás desses pais, que nós chamamos eles de avós, automaticamente nós temos o quê? Que respeitar e aceitar. Nós temos que tomar tudo aquilo que eles foram e eles são. Porque foi dessa forma que a nossa vida se constituiu. E a nossa vida, quando nós olhamos para ela, nós precisamos, de certa forma, passar por períodos. Períodos, muitas vezes, conflituosos. Porém, são os conflitos que nos geram o quê? Amadurecimento. São os conflitos que nos geram o quê? O crescimento. Crescer realmente. E a gente não está falando aqui somente de crescimento físico. Aqui nós estamos falando também de crescimento mental, de sabedoria, crescimento emocional. Uma criança que vive fechada pelos seus pais, dentro de um útero, ela é protegida, ela não cresce, ela não vai para a vida, ela precisa sair, ela precisa ir para a vida. Uma criança que é muito protegida, ela é enfraquecida, porque ela não consegue ver os problemas que a vida tem. E vocês vão concordar comigo que nós temos problemas, que nós nascemos, e que a gente, no dia a dia, nós temos algumas coisas que nós precisamos enfrentar. E se a gente nunca for lidar com essas informações, nós vamos continuar sendo crianças. E quantas pessoas você conhece que são adultos, grandes, mas ainda infantilizados? Adultos que não conseguiram ainda casar ou se manter casados, adultos que ainda não conseguiram, de certa forma, se relacionar, adultos que, de certa forma, ainda não conseguem ganhar dinheiro. Por quê? Porque quando a gente fala de dinheiro, de trabalho, de sexo, isso é coisa de adulto, isso não é coisa de criança. Mas como o cérebro deles ainda acha que eles ainda são crianças, eles não conseguem lidar com esses problemas. E automaticamente eles vêm para dentro da casa do pai e da mãe, buscar que eles resolvam os conflitos. Porém, muitas vezes excluindo um masculino ou um feminino. E essa exclusão, percebam que é onde a gente começa a perder força. Então, retomando o masculino e o feminino, nós começamos a resolver os conflitos e nós começamos a crescer. E esse crescimento, ele é muito importante diante do quê? Do tomar a vida. Porque chega um momento da vida que nós precisamos renunciar o nosso pai e nossa mãe. Renunciar não quer dizer se afastar. Renunciar não quer dizer não olhar mais para eles. Mas renunciar é abdicar de que agora você se tornou autossuficiente. E essa autossuficiência, ela precisa ser mantida. E somente você tendo o masculino e o feminino dentro do seu coração é que você vai conseguir manter o equilíbrio entre o amor e a força. A simbiose gerada pela energia masculina e feminina. A simbiose que nós trazemos do conhecimento do passado em relação ao futuro, para viver um presente de muito aprendizado, mas também de planejamento. Um presente que nos direciona para a vida. Aqui, agora, é uma questão de direção. Aqui, agora, é uma questão de tomada de consciência. A consciência que agora tudo depende de ti. Que você precisa agora saber resolver os seus conflitos. Que você precisa agora entender que você cresceu.
E que o seu pai e sua mãe já não precisam mais ficar te mimando. E que você não pode mais ficar se vitimizando. Isso aproveitando, pessoal, a simbiose da energia masculina e feminina. Lembrando que às vezes nós ficamos mancos em alguns momentos e é natural nós voltarmos para o colo de um pai. E daqui é fácil de ir porque tem a força. O pai, quando ele sabe direcionar um filho para a vida, ele empurra o filho para a vida, independente da idade. Mas nós também podemos voltar daqui, porque uma mãe é o reinício de tudo, lembra? A mãe é a morte e o renascimento. Então daqui nós podemos começar um novo ciclo novamente. Então nada impede de você tomar força voltando para a mãe ou para o pai, ou pedindo que eles te apoiem para você poder fazer o quê? Se tornar autossuficiente. E essa autossuficiência a gente chama de consciência. Consciência do entorno, de tudo que está diante dos nossos olhos e diante das nossas possibilidades. Possibilidades que você vai precisar, muitas vezes, de agir. E agir sozinho, porque as grandes decisões são solitárias. Não dá para um adulto ficar o tempo inteiro dizendo: papai, o que eu faço agora? Mamãe, o que eu faço agora? Isso é coisa de criança. Criança que pede conselho o tempo inteiro. É lógico que nós podemos buscar informações. Não quero ser radical também. Mas aqui é o adulto que começa a tomar força em relação ao seu entorno. É o adulto que começa a amar tudo que tem à sua volta. E dentro desse amar, o entorno, ele consegue entender qual é o lugar dele. O lugar dele é diante dos pais, porque se ele se colocar atrás dos pais, os pais não vão deixar ele para a vida. Se ele se coloca entre os pais, ele não vai conseguir se relacionar muito bem. Por quê? Porque ele está no meio de um relacionamento. E ele não vai conseguir isso. O ideal é estar na frente, porque aí ele sente a energia do masculino e do feminino empurrando e direcionando para a vida. E aí, quando eu estou no meu lugar, na direção correta, olhando para todo o meu entorno, com a energia do masculino e a energia do feminino, em simbiose com a vida, cheio de amor e força, abundância e adaptável, forte, predestinado. Automaticamente essa simbiose agora me permite o quê? Me relacionar para poder ter filhos, para poder trabalhar, para poder servir a sociedade e pegar tudo aquilo que a energia masculina e a feminina me deu e jogar agora diante de uma circunstância, servindo a sociedade, servindo da melhor forma com tudo aquilo que eu tenho, com a simbiose do meu masculino e do feminino. E se você quer se relacionar e ter filhos, fique no seu lugar e coloque aquele ao seu lado que vai olhar para a sua vida também, que vai olhar diante dos seus olhos. Juntos, nós vamos constituir uma informação que nós podemos chamar essa informação de filhos. Mas se você também não quer casar ou você não quer ter filho, não tem problema algum. Sirva a sociedade, porque o que a gente precisa aqui simplesmente é devolver ao mundo tudo aquilo que o mundo nos ofereceu. E é através da simbiose dos nossos tataravós, dos nossos bisavós, dos nossos avós e dos nossos pais que essa energia chega pra gente. E aí o que a gente faz? A gente pega tudo isso, a gente une todas essas partes. E aí você se torna um representante do todo, pertencendo a esses clãs, que é o seu clã, a sua energia de origem, masculina e feminina, respeitando a ordem, que é o seu lugar. Você deve estar no seu lugar, e não no lugar dos seus pais, e nem no lugar dos seus avós. Você precisa estar no seu lugar. E o equilíbrio é quando você toma e você oferece. Você dá para a sociedade aquilo que está cheio em você. Mas se você tiver alguma falta, você vai precisar tomar. E o lugar de tomar o que está te faltando só pode ser um lugar. Esse masculino ou esse feminino.
É daqui que vem o seu todo. Então, mais uma vez, quando você sente a falta, procura um pouco. Procura um pouco. E a hora que você sentir, que você vê que isso preencheu, você está pronto. E aqui é a autossuficiência. Aqui é o servir a sociedade. Então, pessoal, quando a gente fala que simbiose é uma força que potencializa a nossa vida, é uma força que mantém a gente em saúde, é uma força que leva a gente para o sucesso. A simbiose é uma energia. Não, a simbiose são duas energias. A energia do masculino e do feminino. E é claro que muitas vezes nós vamos encontrar nesse masculino muita energia feminina, porque lembra que esse pai está preenchido do pai e da mãe dele, ou seja, seus avós. E pode ser que o seu pai esteja preenchido da energia feminina da sua avó. E pode ser que a sua mãe esteja preenchida da energia masculina do seu avô. E é assim que a vida se constitui. É assim que a vida vem formando todo o nosso emaranhado. E diante de todas as partes, nós nos unimos e dentro desse todo nós podemos construir um mundo melhor, um mundo mais forte. Mas quando começa a sentir essas faltas, é nítido que começam a aparecer muitas doenças, começam a aparecer muitos problemas. E isso as leis sistêmicas têm demonstrado com muita facilidade. Isso as leis biológicas têm mostrado para a gente como acontece. E é por isso que eu gosto de compartilhar com a sociedade essas informações. Porque é através das leis sistêmicas e biológicas que eu consegui fortalecer o meu trabalho, os meus tratamentos, as terapias, as pessoas que aqui estão, sendo alunos, clientes ou espectadores que simplesmente estão só buscando informação a nível de curiosidade e está tudo certo. E essas informações, é claro que eu coloquei isso na minha vida, na vida da minha família, e eu uso no meu dia a dia, porque é a simbiose de tudo que eu aprendi, a simbiose do meu masculino e do feminino, me trouxe muita força, muito amor. E quando eu consegui tomar tudo isso para mim, é nítido que eu pude sustentar mais coisas e a abundância começa a chegar cada vez mais forte, porque você começa a ir mais longe, seu trabalho começa a servir mais pessoas. Lembra que eu falei? A mãe está relacionada ao passado, ou seja, eu trago isso, o pai está relacionado ao futuro, eu trago isso e a união eu tenho a servir, eu tenho a ser útil para as pessoas. E isso faz com que as pessoas me queiram. E aí as trocas, elas são maiores. Então, percebam que simbiose é usar tudo aquilo que está dentro de você da forma mais ampla, mais abundante, mais forte, com muito amor, com muita sustentabilidade, responsabilidade. E automaticamente o caminho é um só, diante do meu lugar, na direção correta, com estratégia, com planejamento, com conhecimento, o autoconhecimento, a autossuficiência. Desculpa. E diante disso, com certeza eu vou ter conflitos, eu vou ter dificuldades, mas eu sei lidar com tudo isso, por quê? Porque eu cresci, eu me torno um adulto, eu me torno um homem que respeita o masculino e respeita o feminino. É muito importante isso, nós honrarmos os dois, nós respeitarmos os dois. Essa é a maior simbiose que você pode receber. A simbiose da sua origem, a simbiose que nós chamamos de pai e mãe, a simbiose que nós chamamos de família. E quando você se cura, quando você tem essa simbiose plena, você tem a plenitude da sua família, você cura a sua família e você une todas as partes dentro desse todo, projetando na vida toda a energia dos seus projetores, ou seja, eles projetam em mim e eu projeto para a vida, devolvendo e me sentindo útil, servindo a sociedade e honrando todos os meus ancestrais e o processo de vida que eu vim fazer aqui. Tá legal, pessoal?
Então, é isso que eu queria estar passando para vocês. Espero que isso faça sentido na vida de vocês e que eu tenha somado de alguma forma na sua vida, potencializando a sua simbiose. Muito obrigado.